pra ver se fica totalmente errado, não errado, não errada. O Da Vinci aqui antes de crédito. Straight. Sempre tomar uma coisa diferente do outro. Vou chegar no começo do bagulho, né? Destruição total, pai. Logo é o local ali. Que arma que o maluco tá usando ali, mano? Eu ia falar sobre esse desfalque, né? Sabe, no melhor momento, a gente não conseguiu acompanhar o jogo dele, para o que lá a área. Foi um melhor momento. Dá a sensação que o jogo está jogando mais nessas oportunidades claras, que desde mais do momento que essa competição é um placar, logo no começo do primeiro tempo, o Lopes uma essa rara oportunidade na fase nacional. As principais oportunidades elas começam a surgir a partir dos 10 últimos momentos do jogo, tem essa que é uma falha do lado, e quando o jogador se limita a se defender, e aí quando você tem a segunda pior defesa do campeonato, o sofreu com um jogo 2 por 62 gols. Essa defesa pressionada mas o Cruzeiro foi começa, né? Porque eu vi uma finalização do Gabriel, outra do cara próprio, que ele atravessado, falou agora aqui. Mas pagou, eu não tenho quando você entra na situação do Cruzeiro. Não sei nenhum. Aí tomando. Toma Jack. Você não pode desperdiçar uma etapa de jogo. Ele me acertou aí no vagabundo. Mas ele tem uma boa capacidade de construção da bola de pé, não mostrou ele. Não fez. Preço foi por 35 minutos para fazer inicial e ele foi ganhando o jogo. Aí conseguiu jogar no meio. Depois volta para o segundo tempo, completamente diferente do primeiro. Aquele que tomou uma modificação, saiu de uma coisa ruim, e entrou no jogo que o jogo pelo lado direito. Impacta o jogo, mas praticamente você construção de terceiro jogo, não tem uma ação de defesa, você não pode olhar um calhar e esquecer uma área, não tem uma atenção maior. Caraca, não era isso que eu ia fazer, não. Ele está falando de um Cruzeiro. Só para deixar passar para aqui, quando a gente tem que observar com mais atenção. A gente sofreu da parte inteira, basicamente, em vários jogos e chega a ser Mas tem. Vai toma, toma Jack. Toma Jack, toma Jack. E sem limite, eu tenho que fazer um movimento pela área, e tem que acertar, as chaves da divisão 5 da Série A. Ih, valeu pela caramba. Ele forçar muito bem, versatilmente é bem diferente. E é versátil também, ele pode fazer toda essa função jogando como uma espécie de referência. Ele não é esse estilo de jogador de atacante grandalhão, não, mas é um bom finalizador, fazer um de gol, mas pode também cair pelo lado do campo e ter uma conversão de gol. Caraca, me pegou em mim. Essa atividade, ele é um finalizador, é veloz, também é última linha, é um jogador interessante. Ele tem a qualidade e a firmeza na frente do gol. Isso uma boa dos zagueiros de seleção brasileira. Ele marca, exatamente.
Zerava a mesa ganha. O Cruzeiro muito desfalcado, e aí é uma lista de assistência realmente no nível que tem. Com entrosamento, de boa forma de jogar, sem Matheus Pereira, como falou no campeonato. O Cruzeiro, como eu assisti, o Cruzeiro era lá, muito lado, e não tinha uma ruim, estava suspenso, o Marquinhos também está fora do time. Então, é um sistema ofensivo totalmente modificado de forma forçada. Você não esquece, né, o jogo titular, né, o Gabigol titular também, algo que não acontece com o frequência. Eu estou na segunda, não com a argumentação. Caramba. Poxa, quase não ri, rapaz. Let's go. Da semana aqui tá concorrendo forte, ele do tem que falar do vai sobrar pro volante. Eu acho que vai estar no volante só e eu acho que ele não vai fazer Cara, qual tanto de música jogou de uma vez? Em determinado momento ele tinha inclusive um número de assistências também muito muito alto do seu travante. É um jogador que eu acho que encaixa perfeitamente com a maneira de jogar desse Cruzeiro, do Leonardo Jardim, que é um time que é muito forte em transição e velocidade. Ele é esse jogador de dinamismo, que é o seu talento fazer do gol, mas também cai pelo lado do campo, sempre Vai tomando, papai. essa pressão, que talvez seja a principal marca desse time do Cruzeiro, né? Essa pressão, essa marcação alta, e você ter o centroavante. É um cara de força, é um cara de arranque, de velocidade, de preenchimento de espaço, de bom finalizador. É um jogador assim, que para nível de futebol brasileiro, ele é muito completo nesse sentido, né? E é um jogador que há pouquíssimo tempo atrás a gente dava como um jogador lá na Europa e já era, já se perdeu. Porque ele foi muito jovem, já foi de um contexto competitivo onde talvez não tivesse preparado ainda. Isso, e aí esse regresso ao futebol brasileiro. Caraca, velho, não vi. Que a gente olha, ele voltando, caindo na mão do jogador, um time muito bem organizado, e ele sendo fundamental e sendo, a gente dizer, o principal atacante do campeonato, e talvez seja o Caimão. Esse roteiro que você falou é muito semelhante ao do outro faz uma grande temporada, esteve inclusive na seleção brasileira nessa última data FIFA. PC, muito obrigado pela participação do Cruzeiro, uma honra. Resultado definitivo, do primeiro resultado definitivo dessa quinta-feira, então, empate. Juventude 3, Cruzeiro também 3, a bola tá rolando para Que vem ainda, mano. Que burrice. Agora tem relação de ontem também, outro tropeço de uma equipe na parte de cima, o Flamengo segue aqui no campeonato, mas foi derrotado no Maracanã, num jogo com muitas nuances. Ele quer dar facada. Mete a bola no vagabundo, mano. Que fez talvez uma das melhores exibições que a gente fez ao recorte do primeiro tempo ali, né? Um bom jogo do Fluminense, até animador pensando em resultado de temporada. Eu brigo com o Libertadores, por vaga direta, né? Via Campeonato Brasileiro, e semifinal de Copa do Brasil. Verdade, o jogo de muita organização do Fluminense, né? Seja para marcar a saída de bola do Flamengo, seja para marcar mais perto da área do Fluminense. Time muito compacto, muito agressivo, né? Sempre 2, 3 jogadores do Fluminense pressionando bola, oferecendo coberturas também, que estava dando ali o primeiro lugar. E com a bola, na primeira etapa, sobretudo, uma equipe muito vertical. Pô, me sumiu essa parada. Buscava atacar a área do Flamengo rapidamente, resolver os ataques sem tanta elaboração, é verdade, muita praticidade, muita objetividade. E conseguiu fazer 1x0, fazer 2x0, até um time que o primeiro tempo acabou com o gol. Se a gente olha ali os últimos minutos da primeira etapa, era um Fluminense muito mais próximo da área do Flamengo do que o contrário, finalizando. Vemos um chute cruzado do Samuel Xavier que o Saúl bloqueia, que o time dele gol. Outras jogadas ali próximas da área do Flamengo, promissoras também, que um detalhezinho diferente poderia gerar um gol do Fluminense. Do outro lado, o Flamengo muito aquém, com comportamento, na minha opinião, concentração para o jogo, nível de intensidade. E também de organização, e aí é claro que vai ter que citar os jogadores fora da equipe, em que
acabaram fazendo com que o time caísse de produção. Principalmente tem o zaga, né? O João Vitor não está pronto ainda, ficou muito claro isso. O jogo contra o Sport, o jogo de ontem, tem talento, é promissor, mas quando você não tem um time, um da firma dele, diferença muito grande. Poxa. De bola, em proteção de área, em tomada de decisão ali, em jogadas de cruzamento afetado, mas também o que foi o Flamengo no segundo tempo, o Flamengo na primeira etapa. Tem a falha do Rossi, acho que isso é uma coisa que tem que ser levado em conta. Uma coisa é você virar 1x0 jogando pior, mas o gol sem impacto do jogo, outra coisa é você virar 2x0 jogando pior. Segundo tempo, o Flamengo melhora um pouco a entrada do Cebolinha, mais uma vez melhor o Flamengo, mas um time muito na base do Liverpool, né? O que faltou na primeira etapa do comportamento sobrou no segundo tempo, mas a organização seguiu faltando, a não ser ações individuais do Cebolinha, o próprio Guerreiro faz cruzamento de meio cabeceado, então o melhor ele começava jogando, também chama a responsabilidade do bater o pênalti, o resto todo mundo de pressão, mas um pouco clareza do que fazer. É um Fluminense que poderia ter atacado mais na segunda etapa. Acho que ele marcou muito atrás, logo fora em posição do Flamengo, né? Tem os dois lados para ele analisar o jogo, mas o Fluminense poderia ter também ter um pouquinho mais de agressividade na segunda etapa. Acabou sofrendo na reta final do jogo. Mas aí foi uma justiça. O Fluminense foi o melhor para ele durante 2 tempos do jogo, pelo menos. E falando desse jogo, né? Simpatia, pô, sem simpatia com os caras. Então todo mundo. O Palmeiras joga antes, e o troféu só tem respirado dentro de casa lá no Fá, empata sem gols com a vitória. E o Flamengo foi nesse jogo, claro, foi segurado do time por conta desses retornos de etapa aqui, o Arrascaeta não foi. Caraca, não viu? Mas foi o primeiro tempo ali onde o Fluminense construiu com difícil essa vantagem. Ele vai destacar os 2 pontos. O Arco e o Atlanta. E é uma contratação que o Fluminense fez que caiu muito bem nesse time, acho que faz muita diferença no campeonato brasileiro. A gente colocar jogadores que entraram e corresponderam ao cara, talvez eles sejam os grandes destaques desse campeonato. Tem uma falha típica do Rossi, claro que eu vejo que o goleiro com uma força exagerada do goleiro, mas um goleiro experiente também. Talvez fosse até melhor deixar essa bola sair. Exatamente. Assim, a falha do Rossi é a falha do goleiro que é bom. Porque você de confiança. Exatamente, é o goleiro que sabe que ele é muito em cima da média dos pés. Porque ele tem seguro os pés. Pode ter certeza que ele não ia tentar dominar. Até porque o mais difícil ele faz. Ele consegue dominar a bola, ele evita que a bola saia. Ele vai ter um excesso de confiança que faz. E assim, uma falha até pelo placar, né? Custou ao Flamengo pontos no jogo de ontem. Mas aí em cima da análise do jogo, e essa finalização do aposta é surreal, porque a bola vem em cima do corpo dele. Ninguém imaginava que ele fosse tirar um chute dali da maneira que ele tirou e conseguindo acertar a gaveta do jeito que acertou. O meu do jogo, Vitor, é muito ruim, mas foi o que eu disse. Confiante na qualidade técnica que ele tem com os pés. Em cima da análise do jogo ainda, eu acho que é uma junção de fatores do que você falou quando a gente começou a tocar no assunto. Eu acho que foi um dos melhores tempos do Fluminense na temporada. Vamos colocar aqui depois do Mundial, porque no Mundial o Fluminense teve atuações também incríveis, mas assim, pós-Mundial, talvez tenha sido a grande atuação do Fluminense até aqui na temporada. E do lado do Flamengo, não vi tudo, mas quase todos os jogos do Flamengo na temporada, eu não me recordo do Flamengo ter um primeiro tempo assim tão comum como foi o jogo de ontem do Maracanã. Porque o time coletivamente estava desarrumado, individualmente a gente via o time falou do João Vitor, que acabou sendo um jogador mais vaiado ali, estava ontem no Maracanã assistindo o jogo, então foi um jogador que percebeu que ele para pegar no pé, porque estava tendo dificuldade, já tinha feito um jogo bom anteriormente também, teve a falha do posse, mas foi o errado dele, claramente o jogo estava muito inseguro. E assim, eu comento futebol de base há bastante tempo, então assim, eu fico realmente muito sentido quando eu vejo o jogador. É isso, eu fico muito não tem um ponto aqui céu que não consegue mais sair não. Desse tamanho, de ser titular no passo que não conseguiram corresponder, porque às vezes é uma chance, uma oportunidade que você tem, principalmente quando a gente está falando de uma oportunidade que você tem, um produto do tamanho do Flamengo. É isso aí, o próprio Flamengo ele se contrata muito, então assim, seja pouco do acordo, porque você vai depender de como que o seu treinador vai dar com isso, até para não queimar, até para de repente não tempo. Um zagueiro de qualidade que pode ser desenvolvido mais aqui não é, mano. Mas assim, tem a questão do giro do ele, do Caio, na minha opinião, assim, Caraca, não tem um pontozinho. E você vai ficar aqui de boa. Na minha opinião, tem sido prejudicado
Eu acho que o próprio torcedor do Flamengo, embora tenha sido prejudicado, eu acho que ele está muito mais incomodado com a atuação do time do que exatamente com o erro do Caio. Porque, embora tenha havido erros, o Fluminense ontem mereceu a vitória. Mereceu a vitória, de repente, quando foi a superioridade do Fluminense no primeiro tempo, talvez com um placar até mais elástico. O torcedor do Flamengo está preocupado porque ele está batendo na porta daqui a 9, 8, 9 dias com uma final de Libertadores. Se o outro lado do Palmeiras não está jogando bem, às vezes o torcedor do Flamengo está preocupado com o seu. O time não tem correspondido. Poxa, mano, tem um cara aqui embaixo. Agora, o torcedor do Flamengo, nesse momento, está ressabiado com a final de Libertadores que vem se aproximando. Vamos colocar no papo a Letícia Marques, que cobra o dia a dia do Flamengo lá no Teatro do Globo, para a gente falar disso também, atualizar informações a respeito dessa preocupação com o ataque, né, Letícia? Boa noite, bem-vindo ao Sanário. O Bruno Henrique sentiu algumas dores, deixou o campo com algumas dores. Eu pergunto se ele já preocupa para a próxima rodada, o próximo jogo do Flamengo no sábado, também no Maracanã contra o Bragantino. Atualizações do Flamengo tem coisa que aborda, mas a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Zé. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando. Como você falou, né, o Juventus deixa o gramado ontem na derrota do Flamengo para o Fluminense com dores na posterior da coxa esquerda. A gente estava no Maracanã, né? Eu estava lá no Maracanã, a gente conseguiu ver. Vem pra cima, vem pra cima. Sim, simpatia. O lance que ele tem. E concluímos a segunda fase. E parece muito incomodado ter sentido a dor, né? E gerou, obviamente, uma preocupação ali, porque o Flamengo não tem o Pedro no restante da temporada, o Flamengo não vai ter o Plata na final da Libertadores, então criou-se ali uma expectativa em relação ao qual era o tamanho dessa dor que o Bruno Henrique estava sentindo. O Bruno Henrique precisou passar pelos exames e passou pelo exame e não foi detectada nenhuma lesão na posterior da coxa direita, então foi uma boa notícia para o Flamengo. E aí o Bruno Henrique, Eu cheguei morrendo. ele foi reapresentar na tarde desta quinta-feira lá no Urubu e fizeram aquele treino normal, né? Como ele sempre conversa. Caraca, não sei, cara. Fazer aquele regenerativo, o Flamengo tem feito bastante esse controle dos atletas, esse controle de carro de fundo nessa reta final, principalmente visando a final da Libertadores contra o Palmeiras, que é no próximo no sábado seguinte, né, no dia 29, então está tudo muito contado. E aí, naturalmente, né, o treino, de fato, em função do próximo adversário do Flamengo, que é o Bragantino, no sábado, vai ser o treino de amanhã. E aí, nesse treino, o Felipe Luiz vai ter todo mundo que ele pode à disposição do gramado para conseguir esqueletar esse time. A apuração de agora é que, nesse primeiro momento, o Bruno Henrique não preocupa. Esse povo tá me seguindo, mano. Mas o treino de amanhã, de fato, a gente vai conseguir ter uma ideia, né? Eu pelo menos tentar, para ouvir um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, do que o Felipe Luiz vai fazer nessa partida contra o Bragantino. E aí, lembrando também, porque nessa partida o Felipe Luiz vai ter que mexer no meio campo, utilizar de saúde, para cartão amarelo contra o Fluminense, mas vão cumprir suspensão. Então já vai ter uma mudança no meio. Jorginho voltou, foi uma boa notícia ali, né? Voltou da lesão na coxa nesse clássico contra o Fluminense. Ele precisou ser acionado ali no segundo tempo. Quando ele volta, torna-se uma opção ali para o Bragantino e ele enfrenta o Bragantino no sábado, mas enfrenta também, né, o Galo na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro, nessa última partida antes de embarcar para Lima para enfrentar o Palmeiras. Galo, gramado sintético. Então, assim, vai ser todo um cronograma aí especial pensando nesses 3 jogos e aí, obviamente, levando em conta o principal jogo do ano, que é a final da Libertadores. Valeu, Letícia, muito obrigado pelas informações dessa decisiva do Campeonato Brasileiro, também nessa final entre o Flamengo e o Palmeiras na Libertadores. A gente segue falando da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem outro clássico, tivemos a vitória do Fluminense sobre o Flamengo ontem aqui no Rio de Janeiro e hoje em São Paulo, a igreja de Corinthians e São Paulo às 7h30 com a transmissão do PME. Quem já está por lá para trazer o clima da torcida, quem está por lá no entorno da Neoquímica Arena é a Mariana. O placar de hoje, 2-0. É o primeiro tempo, passa bem o Corinthians. Tá. Mais 2, o cara fazer encerrar esse veja. Um do Alberto, 2 do meio e 1 do Negão. Que legal é cria no terrão. Não, ele vai entrar titular hoje. Titular, que legal, tem que crescer esse negócio de meio. Titular, que legal, tá de bola, acorda pra vida.
frente do Memphis, enfim, tem Corinthians e São Paulo, 3 pontos separam as duas equipes. Na tabela do Campeonato Brasileiro, São Paulo é o 9º colocado de Corinthians. É o 14º. Eu perdi. Daqui a pouco a gente volta para falar muito mais da rodada de Campeonato Brasileiro. É o 4-3 no 15. É a sua chance de escolher 3 itens para o médico por só R$15. Preparada? Sim. Valendo! A melhor Black Friday da história está no ar. E o resto, aproveite! Bora para o esporte ali? Bora! Morei num espaço muito show, a gente teve a oportunidade de acompanhar muito pertinho, né, o dia a dia, o time do clube. Herói, sim. Toda semana eu sento ao lado de uma campeão olímpica que a gente conta juntos, ajuda a contar histórias de atletas. Estaremos juntos em 2025. Olá para você, o Ramon Valei. FMS por menos de R$20 por mês. Assinou 3 na festa. Faça a festa comprando anual do Premier e garanta o Brasileirão de agora e do ano que vem. Tem que chegar esse helicóptero na roxa. Nos próximos 30 dias. Sobreviva e você vai embolsar $1 bilhão. Claro que você quer. Muitos Poxa, como ela vai ser? são imperdíveis. São a partir de 21 vezes com juros de R$72 cada. Aproveite em 21 vezes sem juros e frete grátis. Isso não é só um videogame. É uma caixa de Ele tá vendo isso daí? uma dose perfeita de caos. Eu tinha esperança de família. Que ano? Só nada. É barulhento, tem um penso, é perfeito. Tem coisas que a gente leva pra sempre. Outras a gente passa adiante. O Nintendo Switch é a casa do Mike e seus amigos. Maravilhoso. As posições. Olha, eu mando que paga no negócio que eu quero regular. Aqui, mulher. Eu escolhi futebol ao vivo. Ah, filho. Aquela aí. Acabou de começar. Entra na fila, vem cá. Tá estrolando. Foi pra quê? Bem familiar. É, importar que Chega a Tem roda, tem história. Tudo aí, estamos em um só lugar. Caralho! Oferecimento técnico nacional, vem jogar fácil, baixo metro. Missão 3 é isso? Concluída? Galera, de volta às 6h40 e meia do 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar lances. Primeira classificação atualizada em tempo real do Fortaleza. Let's go, baby. Bahia fora de final no primeiro tempo lá em Salvador. Vamos ver os lances então da partida técnica. Fortaleza vencendo por 1-0. Lances de Bahia 0, Fortaleza 1, gol marcado pelo Barreiro. Daqui a pouquinho a gente coloca na tela, mas agora sim. Lances do primeiro tempo na Arena Fonte Nova lá em Salvador. O resultado chama atenção também, né, meu? Bahia que brigava para recuperar a posição, né? O Botafogo e o Fluminense venceram nessa rodada. O Bahia começou a rodada de quinta posição, essa quinta posição que dá a parte direta na próxima
próximo Libertadores, direto na fase de grupos. Esse gol foi invalidado, quando são 10 minutos do primeiro tempo. Está bem. Cara, deixa eu ser bem. Milímetro que o Barreiro acaba fazendo gol, mas esse aí não valeu. Mais lances aí dessa primeira etapa, então, lembrado de Fortaleza, removendo a Inter no primeiro tempo. Fortaleza vai ter 4 pontos, né? A gente fica imaginando aquela pontuação mágica, né, que usa para falar de fundo do rebaixamento, mas não Fortaleza, a rodada, né? Exatamente, o Fortaleza já é um branco, lá na tarde, lá do dele, né? No primeiro tempo, né? A gente Caraca. muito movimentado, né? Muitas oportunidades, muitos quase, ninguém quase. Agora nesse momento, Fortaleza fazendo 2-0, então, fora de casa, em Salvador. E o resultado do Fortaleza. A gente olha para a tabela de classificação e tem uma questão também, né? Que é o número de vitórias. Quando você olha a questão de empate, no Fortaleza do Barreiro, né? Por exemplo, muito feliz na área para fazer 1-0 para Fortaleza. Esse é o segundo gol. A assistência do primeiro gol foi do Herreiro, inclusive, do Barreiro. E aí, quando eu estou jogando direito ali, olha só, eu não falei nos últimos jogos do Barreiro, nos últimos 8 jogos do Fortaleza, tá? Eu não joguei um, eu joguei 7, não joguei um por conta da expulsão que teve contra o Vasco. Nos outros jogos do Fortaleza, né? 7 do Barreiro no caso, contando já com 8. 5 gols marcados. 5 gols marcados nos 7 últimos jogos. Se o Fortaleza conseguiu o milagre da permanência, tem que fazer a estampa do Barreiro lá. Tem que fazer a A gente está falando desses jogadores que chegam e mudam um pouco a cara do time, talvez ele também nessa. Rapaz. O jogador ele estava meio escanteado, né? Muito tempo foi terceira opção para centroavante com 2 gols. Agora a gente jogou hoje. Ah, não acredito não. A nossa tabela aqui está com o resultado de 1-0. Porque a questão do saldo de gols, por exemplo, o Fortaleza está 3 pontos atrás do Santos e uma vitória menos. O saldo de gol, com o segundo gol, o Fortaleza tem menos 15 contra menos 14, só que com um gol a mais. Então, nesse momento, a próxima rodada, uma vitória do Fortaleza e uma derrota do Santos, ou uma vitória do Santos, ou uma vitória do Santos, faz 1-0 pro Fortaleza já fora da zona de rebaixamento. Assim, é uma vitória do Fortaleza gigante. Pensando em manutenção na Série A do Brasileirão. Agora, é muito impressionante isso, porque a gente está falando de um time que jogou mal o ano inteiro, basicamente. O Fortaleza foi ter bons jogos agora, na reta final. Nessa época do campeonato, né? O início de trabalho do Marcos Palermo. Teve um metade do primeiro turno ali, chegou a tomar uma boa sequência de 2 jogos, mas muito curto, de 3, 4 jogos, depois caiu muito. O tempo para mim é muito impressionante. O Marcos Palermo nunca tinha trabalhado no futebol brasileiro. Nunca tinha treinado em uma liga tão qualificada como a Liga do Brasil. E rapidamente entendeu o cenário, conseguiu fazer o time reagir animicamente, identificou os jogadores que não vinham jogando, que era um jogador volante, estava jogando em volta redonda, segunda divisão do Campeonato Brasileiro, entrou no time, entrou muito bem, definiu uma linha de zaga ali, fixou jogadores que têm sido importantes, como o Lucas Zac, Me demora muito jogar. é o titular do time, o Edson Cruz na lateral direita, o Bruno Pacheco voltando a se titular na lateral esquerda. Isso me impressionou muito, porque quando ele anuncia a chegada do Palermo, a primeira coisa que eu pensei não é nem a qualidade dele como treinador, certamente tem qualidade, está provando isso. Mas, cara, como é que esse cara, no meio desse sonhar que ele está vivendo aí, a Série A vai se virar e fazer o time reagir? Está conseguindo. O desempenho do Fortaleza dele, retrospecto, aproveitamento de pontos, é de um time de G7 de ouro. Caraca, eu não tenho sem direito. Isso é muito impressionante. E com relação aos próximos jogos, o Fortaleza enfrenta o time qualificado, a medida que vem treino para o seu futuro, foi uma atrás de quase 10 rodadas do Bragantino sem bom resultado. E o Santos tem um jogo importantíssimo contra o Internacional fora de casa, briga diretíssima para ver quem consegue dar um respiro aí na segunda rodada de finais. Tem que ainda joga também pela 14ª rodada, joga fora de casa contra o Ceará. Você quer? Uma fase horrível nível internacional, e é curioso, né? A gente está vendo ali essa briga, seria inusitado por direta por permanência contra um time comandado pelo Voivoda, o treinador que passou tanto tempo lá. Enfim, a gente segue atualizando então o placar. Nesse momento, fim do primeiro
ladrão. Não acaba não. Let's go. Vamos, Lisa. Vou levantar por aqui, não era pra ter levantado. Tudo assim. Esse aqui é vagabundo. Isso mesmo. Tem pirata na sua concheca agora. Ah, legal. Vem tranquilo, pô. Vem tranquilo. Caraca. Caraca, vacilei.
outra. Ó, coisa, vamos ver. Caraca. Não tá bom, aí. Caraca. Não deu aí, ó. Ó. Ô, murmúrio demais aqui.
Vou matar logo esse bicho aqui. E agora? Começou a pegar fogo. Missão 5 concluída. Achei que era só submissões. Let's go. Ih, morri. Pô, mas é difícil de ver agora. Esse cara é chato, tá fazendo o erro. Pô, não vi o cara, né? Let's go, let's go. Caraca, eu não vi o robô. Que isso, cara? Todo mundo morreu. Porra.
Caraca. 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 Isso que eu tinha matado. Caraca, não sei como é que é. Que porra é esse aqui, mano? Caraca, muito burro. Muita habilidade, mano. Caraca.
Esse cara de novo, não aguento mais ver esse cara não, mano. Ainda tirou minha arma, já tirou minha arma. Filho da mãe. O não Brabão, mano. Ah, cena do futuro. Vacilão. E aí, meu? Você quer o chefão? Puta que pariu. Tá dando um bicho dos caras. Pronto. Chefão velho fraco. Já tem o do gol. Ué. Pronto. Vamos embora. Ah, meu Deus do céu. Que isso, mano? Ah, pronto. Como é que eu vou dizer isso aqui?
Como que foi? Que poxa é essa aqui, mano? Aí é loucura demais. Não tem como desviar? Não. Não, pegou em mim agora. Não tem como destruir isso. Bué do urso. E não é chefão não. Oh meu Deus do céu, isso aqui não é chefão. E você fora da estrela tudo. Estão que no barco, né? E compramos o Metaslug 4. Aí puxou. Dá like aí, pai. Nunca aprendi a botar esse nome aqui. Meteu a broca, né, pai? Depois da missão. E falou, galera.